Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é a referida Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular. E hoje a gente vai falar sobre Material Design Form, dando continuidade aí a esses incríveis tutoriais sobre Material Design. Hoje a gente vai aprender a criar um text field no estilo do Material Design utilizado no Android. O que consiste basicamente esse efeito, essa estilização? A gente tem um input, um campo, ele tem um value e quando a gente clica, esse value sobe e a gente começa a digitar nossas informações. O mais bacana é que isso é super interativo e a gente vai utilizar pseudo-elementos para poder criar uma transição suave dessa borda aqui. Na hora que você clica nesse input, esse texto sobe e aqui muda de cor. E nós vamos aprender também a fazer uma simples validação desse texto utilizando o pattern do HTML5, ok? Então pessoal, vamos lá, vamos criar então esse incrível efeito. Eu estou aqui com o meu Sublime Text aberto, você pode estar utilizando o editor que você queira, e eu importei aqui apenas a biblioteca jQuery para que a gente consiga criar um código bem mais dinâmico e bem mais rápido, ok? E aí a gente vai criar, a partir dessa estrutura básica de HTML5, o nosso código. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é vir aqui e criar uma div. Na verdade, vamos criar um form. Vou criar um form e vou fechar esse form aqui. Depois que eu fechar esse form, eu vou vir aqui, pessoal, e criar uma div class group. Ou seja, no mesmo estilo que nós tínhamos no Bootstrap, nós vamos criar um grupo que vai envolver o input e uma label, ok? Então, vamos lá. Vou criar dois inputs aqui. Aqui eu vou atualizar, nada aconteceu, não tem nada aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, nesse primeiro eu vou dar um input type text e aqui eu vou colocar um pattern. O que esse pattern faz? Ele vai validar esse campo de input utilizando uma regra através de alguns seletores. Nós temos no pattern do HTML5 algumas regras que já são comuns a ser utilizadas. Por exemplo, para validar que o nosso campo input aceite apenas letras, nós podemos utilizar este código de pattern, ou seja, de A a Z, e não aceita diferente disso. Para apenas números de 0 a 9, e não aceita diferente disso. Para data, nós temos esse pattern. Para hora, nós temos esse pattern. Então, isso você pode ir customizando ao seu gosto. Para nossa aula eu vou utilizar esse pattern aqui de apenas letras e depois vou utilizar o para apenas e-mail. Então vou trazer para cá o meu pattern, ok? E depois eu vou escrever um max length e vou colocar de 37, que é um valor habitual que o próprio Android utiliza no campo de texto, quando a gente trabalha com nomes e coisas do gênero. E eu vou dar um required. Por quê? Eu quero que esse campo seja realmente necessário para ser preenchido. Nessa aula nós não vamos requisitar um submit, ou seja, vamos executar esse formulário, mas nós vamos fazer a validação pelo focus, ok? Agora eu vou criar uma label, e nessa label eu vou escrever nome, e depois vou fechar essa label. Logo embaixo eu vou criar um span, vou atribuir uma class, e essa class vai chamar bar. E vou fechar o meu span. Por que é importante a gente ter o nome aqui? Porque nós vamos fazer com que esse nome suba. Ou seja, ele vai ser uma label aqui que vai subir quando a gente executar a ação de clique dentro do input. E essa bar vai ser justamente essa linha, pessoal, que nós encontramos logo abaixo do input na ação de clique. Por isso que nós precisamos utilizar pseudo-elementos para poder gerar esse efeito. Então, eu vou copiar isso daqui para ficar mais rápido, ok? Agora, em type text, vamos colocar e-mail, que já é uma tag do HTML5, e aqui vamos colocar e-mail, ok? E no pattern, vamos colocar no nosso e-mail aqui, ó, que é correspondente ao seletor do e-mail. Então vamos colocar aqui, e ele vai validar para nós o campo e-mail nesse estilo de caracteres, ok? Bem tranquilo, um HTML bem básico. Agora, pessoal, dentro da nossa header, eu não vou criar arquivos externos para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Eu vou criar um style e vou fechar essa tag style. Dentro disso, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é atribuir um padding ao nosso form, certo? Então, como que nós vamos fazer isso? Aqui, eu vou criar um comentário, que aqui é correspondente ao formulário,
e vou criar um form. Nesse form eu vou colocar um padding de 2.5 em, ok? 2.5 em. Então ele deu uma margem lá para nós. Agora eu vou fazer o seguinte, lembrando que a gente está seguindo a hierarquia, eu estou no form e agora eu estou indo para a class group. Nessa class group eu vou fazer o seguinte, vou dar um position relative, porque nós vamos associar a label com absoluta para ela subir depois nesse grupo. Então aqui tem que ser relativo e vamos colocar um margin bottom de 2.4 em, ok? E aí a gente vai ter mais ou menos isso. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou aplicar uma estilização ao meu label, seguindo as características de estilização do MDL, do Material Design Lightroom e da própria documentação do Material Design do Google. Vou colocar aqui, pessoal, um color de D2, 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 ok? Um font size aqui, podemos trabalhar com pixels sem problemas, e um font weight, vamos colocar normal. E aí, nós temos que colocar uma font family sans serif, e o mais interessante é que a fonte que o Google do Material Design geralmente usa é a Roboto. Você pode baixar ela direto pelo Google Fonts ou importá-la para o seu HTML5. Aqui, como é uma aula basicamente funcional para explicar conceitos e funções dessa parte estrutural, eu não vou ficar importando a fonte, mas você fica a seu critério aí poder importá-lo, ok? E agora eu vou dar um position absolute, por isso que nós deveríamos ter colocado no nosso group o nosso relativo. E um pointer events none. Além disso, eu quero um top de 10 pixels e um transition para que essa transição seja suave de 0.2 seconds easy all. Isso é muito importante porque vai conseguir funcionar perfeitamente no móvel e a gente não vai ter tantos problemas, ok? Agora, pessoal, eu quero o seguinte, depois que nós configuramos a nossa label, vamos configurar aqui o nosso campo de input. O nosso input vai ter um color de 909090 e vamos dar um font size para ele de 15 pixels e um padding de 10 pixels, 0 pixels, 10 pixels, 0 pixels, 10 pixels, 0 pixels. Por que isso é importante? Porque o próprio Material ele trabalha com uma margem muito próxima da nossa borda. Então é importante a gente zerar tanto a posição da esquerda como a posição da direita como 0 e dar apenas uma distância em relação ao topo para que o nosso label depois suba na ação de clique. Agora vamos dar um display, block e um outline para tirar aquela marmota daquela borda feia. Vamos colocar um outline none e um border none. Depois disso, nós podemos colocar um width padrão, que é de mais ou menos 300 pixels, e um border bottom, para começar, um pixel solid D2, 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 que é exatamente o color do nosso label. Atualizando, a gente já tem mais ou menos a estrutura aqui do nosso campo do formulário do Material, ok? Observem aqui o nosso description, a semelhança. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós criamos a estilização do nosso formulário e agora nós vamos criar aqui a nossa bars animação, que vai ser responsável justamente pela parte de conceituação da nossa linha aqui de baixo, que é o nosso border. O que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um ponto bar, que é esse span que a gente criou aqui, justamente para atribuir uma cor a essa borda, quando essa ação for positiva ou negativa, ou seja, quando o campo realmente tiver validado, ele vai executar uma cor e quando não tiver, vai executar outra. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um position relativo e vou dar um display block, para que essa ação realmente seja visível, e um width de 300 pixels, que vai corresponder ao tamanho da nossa caixa do input, ok? Isso é muito importante para que não se passe. E agora nós vamos trabalhar com pseudo-elementos. Vamos trabalhar com bar before, ou seja, dentro da ação da bar antes, e bar after, ou after, que é a ação depois. O que a gente vai fazer aqui? Como de costume, vamos colocar um content vazio, porque nós não temos nada. Por exemplo, se você quisesse, por exemplo, um seletor, você poderia colocar um sinal de maior, ou até mesmo trazer aqui um content para fontes do estilo SVG. Agora, vamos colocar um height de 2 pixels para a gente corresponder à altura do nosso elemento, um width de 0
e um bottom de menos 1 pixel. Por que é importante colocar esse bottom negativo? Porque nós já temos 1 pixel de borda aqui, e quando ele desce 2 pixels de altura, ele tem que sobrepor esse ao border bottom, que é a ação comum, que é essa ação de cinza, e aqui ele tem que sobrepor para colocar uma ação verde ou outra cor que você queira, para simbolizar que realmente foi validado da forma correta. Agora vamos colocar um position absolute, e além disso vamos trazer um background nativo das cores do próprio Material Design, que é o 5264AE. E agora vamos colocar o mesmo transition que nós acrescentamos na área do label, ok? Bem tranquilo, não? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar um bar, 2 pontos, before, e vamos colocar left 50%. Além disso, vamos colocar um bar, 2 pontos, after, e vamos colocar right 50%. Por que isso é importante? Geralmente, essa ação relacionada à borda, quando você clica nela, essa borda dispersa do centro, tanto para a esquerda como para a direita. Para que a nossa animação da borda não comece no ponto zero da medianice, ou seja, no ponto zero do nosso centro aqui, dessa área da esquerda, nós temos que colocar para que ela comece justamente na área central. Como a gente atribuiu o left como 50% e o right como 50%, e a largura é 0, ela vai iniciar justamente no meio e vai se expandir tanto para a direita como para a esquerda ao mesmo tempo. E aí a gente tem esse efeito muito conhecido do Material. Agora, depois que a gente atribui essas cores, essa padronização às bordas, nós temos que trabalhar com a validação dos inputs. Então vamos criar uma estilização básica aqui, ou seja, inputs, validação, e vamos atribuir o seguinte: eu quero trabalhar com input validity, ou seja, quando ele for realmente válido, aquela ação do usuário realmente condizer com o que eu pedi no meu pattern, eu quero que ele tenha um border bottom de 1 pixel solid hash 4FC24F, ok? Bem tranquilo, não? E agora nós vamos trabalhar com seletores otimizados. O que é isso? É o seguinte, eu vou criar um input validity e vou criar aqui o nosso famoso chapeuzinho, só um sinal de chapeuzinho. O que isso vai executar para mim? Quando eu aplicar isso ao meu bar before, o que ele vai fazer? Ele vai identificar se o meu input vai estar dentro da mesma hierarquia do meu before. Como o meu bar está dentro da mesma hierarquia do input, então eu vou executar, quando o input for válido, apenas ao meu bar before. E o que a gente vai executar nessa ação? Nós vamos executar um background color de 4FC24F. 4FC24F. E aí, vamos dar um important para que isso seja utilizado sempre, ok? E, além do nosso bar before, nós também temos que utilizar esta ação quando ele for after, ok? Bem tranquilo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma lógica para o input focus, vamos executar ao label, ou seja, quando eu realizar a ação de foco, como o meu label está dentro da hierarquia do input, nós podemos atribuir ao label uma característica quando o input estiver setado, ou seja, ele estiver em foco. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos executar um top de menos 20 pixels, um font size de 13 pixels e um color de 5264AE. E aí, além disso, vamos trabalhar também com input, used, que é uma classe que vai ser atribuída quando o meu input tiver com a ação de validação, ou seja, ele realmente for válido, e aí vamos atribuir isso ao label. Como nós não criamos nada ainda para esse input, para esse ponto, para esse used, nós temos que atribuí-lo a uma classe, ou seja, quando o meu input estiver com a classe used, ele vai executar tal ação a label, ok? Bem tranquilo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou aplicar isso ao input validity
e vou colocar aqui a minha label também, aplicando a minha label. E vou aplicar também o input value a .used a minha label. O que é esse used? Esse used vai ser uma classe que nós vamos acrescentá-la pelo jQuery para quando a gente clicar no meu nome, ele verificar se o que eu estou digitando está correto e atribuir a borda verde e o nome também subir. Então, esse used já é uma classe que a gente está criando, já está colocando aqui no CSS3, mas que nós vamos chamá-la lá pelo jQuery, ok? E aqui eu quero um color de 4 FC24F, bem tranquilo, ok? E aí, pessoal, da mesma forma que a gente aplicou o input value, nós vamos aplicar o input focus. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, aplicar o nosso querido chapeuzinho e vamos dar um bar before. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma vírgula, vamos dar o input focus e a mesma coisa, bar after. O que a gente vai fazer quando isso acontecer? Vamos dar um if de 50%. Ou seja, quando a gente focar o nosso input, eu quero que o nosso bar before e o nosso after tenha um if de 50%, ok? Se a gente atualizar, o que ele vai fazer? Na hora que a gente clicar, olha lá, ele praticamente gerou para nós o nosso efeito. A gente clicou, ele diminui o tamanho da letra, gera o efeito de expansão iniciando do centro, na cor que nós colocamos, que é da própria API do Material, e quando a gente clica, ele sobe o texto. Se a gente começar a digitar, olha só o que ele vai fazer. Ele já deixou para nós no verde, bem bacana. Se eu digito um número, ele volta para o roxo. Ele volta para o roxo. Só que na hora que eu volto, ele desce. E aí que a gente tem que usar um JavaScript bem pequenininho para a gente fazer com que isso não aconteça. Percebam que no e-mail ele não está validando, porque nós temos que digitar o e-mail corretamente. Na hora que eu insiro o meu arroba, ele faz com que o campo se torne verde. Só que quando eu desço, ele está descendo. E para isso, nós vamos utilizar um jQuery bem rapidinho para a gente minimizar esse problema e corrigi-lo. O que a gente vai fazer? Vamos criar um script e vamos fechar aqui um script. Essas marmotas bem simples aí que a gente faz. Agora, pessoal, nós vamos criar um cifrão document, ou seja, quero que isso seja aplicado ao documento quando ele inicializar. Document function, ou seja, na função de inicialização. E aí eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui e dentro desse document eu vou fazer o seguinte, cifrão input com aspas simples ponto blur, ou seja, nessa ação do blur eu vou executar uma outra function, ok? Bem tranquilo, não? E aí eu vou criar uma condicional aqui dentro. Deixa eu só fechar esses caracteres para ficar mais fácil. E aí eu vou criar uma função na ação de blur do meu input. If, se o meu cifrão this, ou seja, setando isso, esse objeto, value vai ser igual ao cifrão this.add class used. Caso contrário, cifrão this, ou seja, esse elemento dessa ação do blur, remove class used. O que isso vai gerar para nós, pessoal? É o seguinte, quando a gente focá-lo, ele vai criar para nós essa classe e vai adicionar o used. Quando a gente remover, ele vai remover, só que ele vai continuar com o texto lá dentro. Então vamos ver como que isso vai ficar. Se eu atualizar a minha página, eu clicar, vou escrever o meu texto e na hora que eu cliquei fora, ele removeu a minha class used, que era responsável justamente pela a parte de subir o meu texto aqui, e aí ele não entra em conflito com o texto superior com o texto que eu digitei. A mesma coisa vai acontecer
para o meu campo input. Então, se eu escrever aqui Leonardo Ferreira dg@live.com, olha o que ele vai fazer para nós. Ele vai deixar os campos em verde, bem tranquilo. Se eu clicar, ele volta, ó, com a ação de clique mostrando que está verde, mostrando mais uma vez que está validado. E se eu não digitar errado, ele some e fica somente aqui roxo, indicando que esse campo ainda não foi preenchido da forma correta. E o mais interessante é que vocês podem ir explorando esses efeitos de outras formas, como por exemplo, você pode utilizar aqui um botão Rip Button, que é aquele botão que a gente aprendeu aqui no canal, que é aquele botão do Material Design, que a gente clica, ele gera como se fosse um wave dentro do botão, e aí você pode submeter esse formulário, e se você vê que alguma ação está errada, você pode utilizar pelo jQuery mesmo, fazer com que essas bordas mudem para vermelho, e o texto em vermelho e mostrar uma mensagem no que está errado. Mas é bem bacana, uma validação bem bacana. Ó, percebam que como a gente atribuiu que apenas no pattern o elemento, os caracteres de string relacionados a textos são permitidos e não números, olha só, ele mostra que realmente está errado, mas quando a gente digita alguma palavra do alfabeto, ele já mostra aqui para nós que está ok. E o mais interessante é que quando eu coloquei o max length de 37, ele vai corresponder justamente ao tamanho máximo de 300 pixels aqui do nosso input, começando na nossa borda e finalizando na borda no tamanho correto, da mesma forma que a gente tem aqui, ó, no nosso Material Design para o Android. Muito bacana esse efeito, muito tranquilo de se fazer e enriquece muito os projetos, principalmente aí com a chegada da MDL. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, vai lá na fanpage do Facebook, deixe seu like no Twitter, compartilhe essas ideias, isso contribui muito com o canal. Semana que vem a gente volta aí de um período de férias, vamos trazer os nossos vídeos novamente de edição, efeitos visuais. Espero vocês a semana que vem. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!